um podcast Companhia das Letras. Poucas vozes foram tão marcantes na música brasileira quanto a de Elis Regina. Com uma intensidade arrebatadora, ela construiu uma carreira brilhante, revelou grandes compositores e deixou um legado que atravessa décadas. Mas quem era a mulher por trás da artista? A Elis, forte, determinada e inovadora, também convivia com inseguranças, com competição e um ambiente muitas vezes hostil. No episódio de hoje, a gente celebra essa artista gigante e faz isso falando do lançamento da nova edição da biografia Elis, Nada Será Como Antes, escrita pelo jornalista Júlio Maria. E o episódio é muito especial porque, além do Júlio, com a gente também tá o João Marcelo Boscoli, filho da Elis e profundo conhecedor da sua obra. A gente vai falar sobre a voz inconfundível de Elis, as escolhas artísticas dela e os novos materiais revelados nessa edição linda do livro que foi revista e ampliada por Júlio. Eu sou Stephanie Rock e essa é a Rádio Companhia, o podcast que respeita a sua inteligência e alimenta o seu amor pelos livros. Bem-vindos, Júlio, João, tudo bem com vocês? Ótimo, tudo bem, Stephanie, prazer estar aqui. Eu, na verdade, tô me sentindo muito chique de estar aqui com vocês. A cada episódio mais chique, mas olha, aqui alto nível. E queria agradecer pelo tempinho de vocês. Prazer. A gente costuma apresentar os nossos convidados do podcast a partir das leituras deles. São só 3 perguntas simples, que é qual o último livro que leu, o livro que está lendo no momento e qual livro tem recomendado. Júlio, você começa. Tá bem. Olha, livro que eu recomendo, tá? Mia Couto, A Cegueira do Rio. Você já terminou? Eu já terminei. Você gostou muito? Maravilhoso. Eu me apego muito à forma. A história é fantástica e tal, podia falar 3 horas sobre isso, mas a forma do Mia Couto. Você pode ler uma página desse livro ou um parágrafo desse livro e seu dia vai mudar, né? É magnífico. Eu editei esse livro. Jura? Sim. E é realmente, acho que o Mia deu um passo muito bom esses vários tipos de transcrição que ele coloca no livro. É muito diferente, muito legal. Que bom que você gostou. Fico feliz. Adorei, que legal saber que você faz parte um pouco dessa história da cegueira do Rio. Antes eu achava o Mia muito compromissado com a poesia, o tempo todo tenho que achar uma poesia, e aquilo talvez cansasse um pouco. Nesse livro eu acho que ele achou esse equilíbrio, talvez seja isso que você também tenha percebido, legal, né? Que bom. E, bom, o livro que eu também recomendo, e que eu já li, é do Rui Castro. Eu peguei esse livro e falei, putz, tá, eu vou ler. Talvez não tenha nada assim de tão importante, parece que é um arremedo, um resumo do que tudo que ele já sabe, fez um livro fácil para ele, e comecei a ler A Vida por Escrito, Ciência e Arte da Biografia. Meu, isso aqui bateu para mim, que eu acho que eu já sou outra pessoa, outro biógrafo, depois de ler esse livro. Que encontro formidável, que vontade. Eu acho que quem não é biógrafo vai ter vontade de ser, ou de fazer um texto sobre alguém depois de ler isso. Sabe, a gente se gosta mais da gente mesmo depois de ler os fundamentos do Rui de forma muito leve, não é nada tão didático quanto parece. Então, A Vida por Escrito é algo que eu também recomendo. E tô lendo agora, espero que isso não trace nenhum perfil político da minha parte, mas a autobiografia de Eric Clapton, tô relendo, tá, para ser sincero, com novos filtros, né, que a gente vai adquirindo pelo tempo, a leitura também muda, né. Eu gosto muito de autobiografias de gente, desses caras do rock and roll, porque eles fazem algo que a gente não faz aqui. Os artistas de lá se expõem sem medo, né? Engraçado, eles colocam as piores tragédias, né? O Rod Stewart fez isso na sua autobiografia, Kate Richards fez isso de forma corajosíssima, e o Clapton tem feito isso. Olha, para quem acha que existe ego e tudo mais, tem que ler a forma como eles se despem, é uma coisa impressionante. Acho que a Rita Lee fez isso por aqui, se expondo em termos, né? Mas o Clapton faz isso muito bem, eu tô lendo ainda, chegando na metade da minha releitura. Muito boa dica. E sobre o Rui, só um detalhe, é realmente muito interessante porque é muito sedutor o jeito do Rui escrever, né? Então, e do Eric já vou colocar na minha lista. Eu tô cada vez mais me aprofundando nas biografias de música. Eu adoro música, aliás, a gente tem uma pergunta sobre isso. Legal. Então, muito legal, ótima dica. E você, João? Eu li mais uma vez, porque li há alguns anos, acho que há uns 15 anos, é um livro que chama Sweet Anticipation. Ele trata do quanto gostamos da antecipação, da boa quebra de expectativa em nível cerebral. Então, quando a gente pensa no swing, no balanço de uma música, é algo que
quebra a sua expectativa. Você espera que ele caia no lugar, ele cai um pouquinho antes. Ou um pouquinho depois. Geralmente um pouquinho depois. Então, é um livro que tenta traçar alguma ordenada, alguma abscissa em cima desse processo. É um livro para quem trabalha com música, sim, mas para qualquer pessoa que tenha curiosidade, como eu cresci tendo, né, pelo mundo científico. Eu não sou cientista, claro, mas eu acompanho a ciência com o mesmo tipo de interesse que eu vejo grande parte dos meus amigos acompanharem futebol, por exemplo. Então eu fico vendo e tal. Então o nome do livro é Sweet Anticipation. A música é a psicologia da expectativa, do David Huron. Esse eu li, né? O que está na minha cabeceira, que eu ganhei de um amigo, que eu gostei muito, é do Paulo Nogueira Batista Júnior, que é O Brasil Não Cabe no Quintal de Ninguém. Um amigo meu que é muito divertido falou: João, cheio de informações e tal, que é assim, bastidores da vida de um economista brasileiro no FMI e nos BRICS, e outros textos sobre nacionalismo e o nosso complexo de vira-lata. Comecei, não tenho como formular nada aqui, mas é o que eu tenho nesse momento na cabeceira. Mas é um destaque que é um título muito interessante, né? O Brasil Não Cabe no Nosso Quintal. Bom título. Não cabe no quintal de ninguém. Ah. Muito legal, né? E aí tem um também que tem a tradução no Brasil até, que essa é a música no seu cérebro, que é de um cara que chama Daniel Levitin. Eu o conheci faz uns 16 anos, sei lá, um pouquinho por volta disso. E quando você tá velho, 15 ou 16 anos faz diferença, é engraçado, né? Antes 15. Às vezes eu fico discutindo com um amigo, meu filho olha, pai, que diferença faz se é 81, 82, né? O Daniel Levitin, ele foi um produtor musical, um músico, e ele começou a estudar a cognição musical, como o cérebro se comporta, o que acontece quando a gente ouve música, desde da onda vindo, passando pela pínia, né, que é a nossa famosa a orelha, o tímpano, que é um tambor, né, a vibração entra por ali, a transdução transformando essa energia física na energia elétrica, indo para o cérebro. O que acontece? É uma sinfonia neural, porque várias áreas do cérebro são afetadas. Então, eu acho muito, muito interessante. A versão em inglês, quem gostar de ler no original, This Is Your Brain Music, do Daniel Levitin, que atualmente está na Universidade de McGill, no Canadá. Estudou em Stanford, né, com Crick, do Watson and Crick. E fala bastante assim, sobre por que a música é tão especial, por que todas as civilizações que já estudamos, todas as escavações, sempre tem um instrumento, sempre tem algo ligado à música. Então eu recomendo muitíssimo. Essa é a música no seu cérebro, do Daniel Levitin. Nossa, me convenceu totalmente. Eu aposto que quem tá ouvindo também foi convencido. Amei essa descrição e ela tem tudo a ver com o que a gente vai dialogar hoje. A nossa conversa vai ser sobre Elis, vai ser sobre música, vai ser sobre biografias também. Então, eu queria começar perguntando pro biógrafo. Júlio, essa nova edição da biografia Elis traz um material inédito e é fruto de um trabalho de reescrita, né? O que te motivou a revisitar esse livro e o que você quis trazer de novo? Stephanie, esse ano tá até passando um pouquinho, acho que despercebido demais, até agora. Mas daqui a pouco vão acordar. São 80 anos de Elis. A coisa começou há uns 2 anos, quando veio essa iluminação de que, puxa, em 2 anos serão 80 anos de Elis. Geralmente a gente não faz isso, né? Na vida da gente, a gente não pensa com tanta antecedência em nada. Mas eu tive essa inspiração. Na verdade, eu tenho que dar um crédito. Um grande amigo nosso, até de João também, o Renato Vieira, jornalista, me atentou para isso. Ótimo, então vamos tentar relançar o livro. O livro foi lançado há 10 anos, para uma editora que fechou, né? A Master Books. E a ideia, então, o trabalho todo nesse período de 2 anos, desde o começo das conversas com a companhia, foi relançar para os 80 anos de Elis. Ótimo. Seria um trabalho muito fácil. Um livro pronto, você pega, põe uma capa nova, inclui umas fotos e relança. Mas, se fosse tranquilo assim, talvez não fosse tão emocionante. A gente gosta de emoção. Então eu comecei a reler o livro. Coisa que eu não faço, né? Reler livro é uma coisa difícil, né? Ainda mais o próprio livro, O próprio livro. Nossa, você sofre a cada página dessa forma. Jura que eu escrevi isso? Caramba, desse jeito. Nossa. E aí comecei a reescrever. Página, capítulo, episódio, parágrafo por parágrafo e tudo. Não que tenha mudado o texto, mas que tenha muitas vezes tirado coisas, obviamente, né? Talvez o texto vá enxugando, né? Curioso como realmente menos é sempre mais, e dá mais força, inclusive. Em lugares onde você achou lá atrás que você fosse ampliar, ou potencializar o sentimento para o leitor, não, tira aquilo, porque o leitor vai sentir sozinho ele, né? Isso foi acontecendo, e aí eu comecei a ficar preocupado. Tá, eu tô tirando, tá ficando
achando ótimo, muito mais fluido o texto, no entanto eu estou diminuindo o livro. E aí eu pensei, tá, tem muita história que não está aqui no livro, nessa edição de 2015, e comecei a ir atrás das novas. Então para cada episódio, para cada capítulo, coisas novas começaram a entrar. E uma pesquisa maior feita em jornais, né, e encontrando mais material, e sobretudo com entrevistas dadas pela Elis, quer dizer, uma coisa que eu trouxe para esse livro, que eu acho que não tem no primeiro, que é a presença da Elis, a fala da Elis, entre aspas mesmo, né? Eu era um pouco contra isso, eu via que alguns colegas usavam isso como uma estratégia até para encher o livro, né? Você lia e falava, poxa, mas essas aspas estão fazendo o que aqui? Né? Não está dizendo tanta coisa assim, quer dizer, o cara tá dando migué, né? Mas com a Elis não, é impressionante, eu comparo as frases da Elis, as entrevistas que ela deu aos discos que ela lançou, são tão relevantes quanto, e são atuais, você não tem uma frase que ela tenha dito que só vale para aquele momento. E eu falei, pô, eu vou trazer essa mulher pro livro. Então é uma edição que tem mais Elis falando, e as histórias do tempo todo. Alguém, depois que eu lancei esse livro, veio me falar que é aquela facadinha nas costas que o biógrafo leva depois que o livro sai. Puxa, eu vivi uma história com a Elis maravilhosa. O cara vem te contar isso no dia, às vezes, do lançamento, né? Na fila para pegar um autógrafo, ele conta isso. Que é uma forma mesmo de tortura, né? E aí, pois é, e eu fiquei ali, que eu falei, tá, agora é minha vingança. O livro tá reaberto, tá aqui, né? A companhia vai relançar. Começa a lançar um monte de zap para as pessoas falando, me conta de novo aquela Eu história. juro pra você que eu tive vontade, mas eu acho que é uma derrota pro biógrafo colocar nas redes sociais. Ah, sim. Poxa, aí, gente, alguém tem história com eles? Pô, aí não, Sim. né? Aí é demais. Mas assim, as histórias que eu já tinha guardado como aconteceu, eu reativei tudo, e as fontes que eu ouvia me indicavam outras fontes. Então tem, desde músicos que tocaram com ela lá na fase de Porto Alegre, que não tinha na primeira edição, porque eu não tinha encontrado, e agora eu encontrei, gente que tocou com ela em banda de baile, quer dizer, na pré-história da Elis Regina, até o comercial que ela fez, né? Quer dizer, essa propaganda da Volkswagen, que eu falo muito isso, a Elis, ela dá muito trabalho pro biógrafo, porque ela não para de produzir fatos biográficos, né? Isso é muito curioso, tem pessoas vivas que já pararam de produzir fatos biográficos há algum tempo, e tem pessoas mortas que continuam produzindo fatos biográficos, né? Então a Elis, depois de morta, 40 anos mais depois, ela vem e produz um fato, que é a discussão sobre a inteligência artificial. Ninguém fez isso até hoje tanto quanto ela, quando apareceu dentro daquela Kombi, E né? a gente vai falar disso daqui a Cantando pouco. como nossos pais. Legal. Então, tudo isso é um conjunto da obra para te falar por que aquela pequena revisão, que seria só para relançar o livro, que Virou já um seria... processo de reescrita Já foi um gigantesco. processo de reescrita, de atualização, de ampliação e de colocar a Elis para falar dentro do próprio livro. Muito bom, Júlio, e é bom também pra quem tá ouvindo, que é justamente, digamos que você aí que tá ouvindo a gente, você já leu a biografia, esse é um novo livro, então não é nem reler, leia o novo livro, a nova edição, porque Isso vai aí. ter muita coisa interessante que a gente ainda vai falar, mas o Júlio já cantou a bola. E João, ouvindo o Júlio agora, enfim, e também em 2015, quando saiu a primeira biografia, como foi pra você ler o livro aquela primeira vez, enfim, ter essa sua perspectiva de filho, que você conseguiu reconhecer sua mãe nas páginas do livro, e agora, nesse novo livro que a gente tá lançando, como foi essa sua interação com a história e com as edições? Primeiro, eu fico feliz de ter um livro feito sobre a Elis, sobre a minha mãe querida. É um país que não tem, não estou dizendo que seja o único, mas é aqui que eu moro. Não tem o hábito de trabalhar a sua memória, né? O calor se dissipa muito rapidamente e não existe esse desejo, não existe um pensamento estruturado, nem oficial, né, e nem extraoficial, não tem nada. Então, o meu maior temor que é ela ser esquecida, a cada documento desse, esse temor vai diminuindo, essa preocupação. E é algo muito sério, porque são dezenas de pessoas, né? São 200 pessoas que você falou, muita gente, né? Então eu fiquei contente, é substancial. A outra coisa é que eu fico feliz de saber que eu, pessoalmente falando por mim, mas os meus irmãos também se comportam assim, que somos filhos de uma pessoa que lutou pela liberdade de expressão, que lutou contra a censura, que lançou um álbum em 65 e a sua carreira inteira foi sob essa sombra da censura, de tudo. E fico feliz
dele ter tido a liberdade, e ele sabe que ele teve essa liberdade. Não é algo para comemorar, porque eu acho que é uma premissa, mas, sobretudo naqueles tempos, né, sempre houve uma vigília, uma coisa policial em cima dos escritores, dos biógrafos, sobretudo. E em terceiro, e é uma sensação muito íntima, assim, não é uma coisa que você fale publicamente, né? Pensei, que cambada de picareta, né? Que todo mundo fala o que quer nessa hora, né? É um ego, né? Estávamos eu e o Júlio indo para casa e ele disse, João, ele disse o que eu quiser que ele diga, né? Então eu passei a olhar para todas essas pessoas com uma convicção de que realmente está todo mundo passando a limpo do jeito que lhe convém, porque não tem ninguém dizendo que fez uma grande besteira e que se arrepende, não tem ninguém que... Nada, parece sempre uma coisa heróica, uma coisa incrível. A pessoa viu o que ninguém viu, ela disse o que ninguém disse, então isso me deu uma certa preguiça. Mas adorei o todo, assim, né? Foi assim, muito o que surgiu quando eu li. Não tem nenhum tipo de elaboração em cima disso. Porque a gente tem uma fagulha inicial, né? Tem uma onda assim dentro da gente, aí vem pro cérebro, você processa um pouco e fala. Mas estou colocando isso antes de tudo, entendeu? Então fiquei feliz de estar um livro pronto, eu não ter lido antes. Fiquei feliz do livro estar pronto e quando eu li eu falei, nossa, o pessoal faz solo de si, né? Todo mundo meio bêbado de si, né? Alcoólatras de si, né? Mas beleza, mas sempre, assim como o caminho para o inferno, né? Pavimentado por boas intenções de maneira geral. Júlio, um pouco acho que nessa toada do que o João estava falando, uma coisa que chama bastante atenção na biografia da Elise é como você retrata ela como mais humana, um pouco menos mítica do que muitas pessoas têm um pouco essa ideia, né? E aí eu quero saber como foi mergulhar nesse lado mais vulnerável dela, nas seguranças, na competição entre cantoras, nas dificuldades, enfim, essa parte mais humana mesmo da Elise, que eu acho que é um grande forte. E daqui a pouco também, acho que posso até juntar as duas perguntas, o João lançou também em 2019 o Elise e Eu, que também é um retrato bastante pessoal, mais humano, enfim. Então eu queria saber de vocês dois, né, cada um com o seu próprio livro, como foi decidir, claro, essa abordagem? Acho que pro João foi incontornável, né, imagino. Mas essa decisão de retratar essa Elise que a gente encontra no livro e no seu também. Bom, é talvez uma herança do jornalismo, né, que somos, né, o fato de ser jornalista, Stephanie, eu acho que sempre evita algumas armadilhas desse caminho biográfico, sabe? Você vai olhar para aquela personagem sempre como humano. E a mitificação que é feita, assim, por muita gente, e às vezes até em biografias, ela é algo mais do fã, ela é um olhar do fã, que às vezes lida bem com isso, quando vê o seu artista fora do pedestal, e às vezes não lida. É engraçado, eu realmente fui a fundo e publiquei tudo que eu apurei, tudo que eu consegui apurar com segurança, cruzando também esses depoimentos. Isso é muito importante, quer dizer, tem muita história que não entrou, porque esses depoimentos não eram factíveis, confiáveis, né? E na segunda edição também isso aconteceu. Tem história que eu tive que deixar de fora, lamentei, porque não consegui cruzar com outras fontes, mesmo quando é oral. Isso que o João fala é importante. O que fazer com a oralidade? Quer dizer, uma pessoa vem e relata para você uma história, tá? Tem ali uma porcentagem, né, de autoveneração, sempre, muitas vezes isso acontece, de alguns personagens que a gente já sabe quem são também. No meio musical, esse mundo é muito pequenininho, então você sabe aquele que é o mitômano, você sabe aquele que sempre vai se dar bem sobre qual a vida de qualquer artista que passou perto dele. E você sabe aquele que é o descobridor de tudo. Quer dizer, esses caras precisam de muito cuidado. Você vai aprendendo isso. Mas o que fazer com a oralidade? Você vai jogar lá fora? Também não. Algo aconteceu sobre aquela história que pode estar sendo... Aquela pílula pode estar sendo dourada, mas você pode tirar ali o centro daquilo e apurar com outros. Às vezes é uma completa mentira? É. E às vezes a completa mentira era contada pela própria Elise. Tem que tomar cuidado com isso também, né? Ela também apagava pessoas. Se ela não gostasse de alguém, ela... como se adivinhasse que um dia fariam biografia sobre ela, ela apaga pessoas que você só vai encontrar com muito trabalho, quer dizer, né? E discos que ela apagou também. Então, eu acredito que é um trabalho de depuração, né? De como é que você chega a esse centro do seu artista. E a Elise humana, ela vai aparecendo daí. Eu tenho muita dificuldade, concordo aqui, falei do Rui Castro, esse livro que ele escreveu, ele volta a afirmar isso. Eu teria muita dificuldade em fazer o perfil de alguém
bonzinho de alguém com características de personalidade linear, aquele que acorda e vai dormir sempre, todos os dias, do mesmo jeito, e nada parece... Ele está produzindo coisas incríveis, mas nada parece acontecer de muito... sei lá, ambíguo. Né? Ambíguo é bom, né, essa palavra, quer dizer, mais do que desvio de caráter é ambiguidade. Hoje eu penso de um jeito, amanhã eu penso de outro e mudo de ideia se for necessário. Eles falavam isso, né? Mudei de ideia e daí? Então eu acho que o livro ele meio cumpre essa função. E eu tive todos os retornos. Acho que isso também é um pouco de uma vitória do biógrafo, né? No sentido de ter reações de gente que ficou um tempo sem ouvir Elis, gente que ficou amando Elis mais do que amava, e gente que se decepcionou. Puxa, ela fez isso, nossa, não gostei. Então, eu acho que tirar do pedestal é uma função. E a Elis, ela não era a extrema profissional, ela era a extrema humana. É a extrema humana que canta. Uhum. Isso talvez seja uma das raridades. Eu tive essa, até de uma pessoa famosa, conhecida no meio. Poxa, mas sua biografia foi muito fundo na vida pessoal da Elis. Eu falei, meu Deus, mas a Elis vai fundo na vida pessoal dela quando ela canta, quando ela sobe no palco. Não existe um botãozinho ali que gira e fala, agora eu sou cantora. E nas entrevistas também. E nas entrevistas. Fala tudo nas entrevistas. Exato. Porque a gente também fica pensando nas entrevistas que ela deu, sei lá, para a revista Veja, para a Folha, para o Estadão, para a Manchete, que são entrevistas curtas. Pega as entrevistas dela de rádio, que ela senta lá e fica 1 hora e meia, ou pega os brutos das fitas, onde ela ficou falando para o jornalista extrair aquilo, nada ela não fala. Fala de tudo, né? De tudo. E do Pasquim, né? Que são 6 páginas enormes de entrevista. Quando mandaram 7 repórteres do Pasquim, aqueles homens cercando Elis na casa dela, né? E ela vai jantando um por um. Essa entrevista é sensacional. Tinha que levar ela para o livro também. Então, eu sempre vou estar atrás do humano, sabe? O personagem do jornalista tá lá. Olhar para quem tá por detrás daquele mito que criaram sobre ele e, às vezes, com o qual ele se dá muito mal, né? Eu não queria muito esse negócio de ser enquanto eu te ouvi, eu fiquei pensando que é bem a imparcialidade do jornalismo mesmo, de você mostrar o fato e cada um vai recepcionar esse fato da maneira que encaixa pra ele. Então, me decepcionei, me orgulhei, gostei mais, gostei menos. Aí é a leitura de cada um, né? Mas no seu caso já é bastante pessoal, já é, na verdade, totalmente parcial, porque é a sua história. E conta um pouco mais do seu livro, O Eliseu. Eu tive a ideia de pegar as minhas memórias e só transcrever o que eu lembrava, do jeito que eu lembrava originalmente. Durante a adolescência, eu li que a cada vez que a gente lembrava de alguma coisa, ou a gente visitava um fato, a gente acrescentava alguma coisa nele. E comecei a ficar preocupado com isso, sabe? Então, é como se eu tivesse colocado na minha memória as coisas da minha mãe, os fatos, o que eu vivi, numa estante, e não deixava nada além daquilo surgir. Para eu dizer, puxa vida, olha, isso aqui eu me lembrei a partir de algum fato, né? Puxa, acho que poucas vezes na vida eu passei por isso. Tudo que eu sei hoje é o que eu me lembro desde o dia seguinte, ou da tarde seguinte que ela morreu. Então eu encapsulei aquilo. Então no livro, até pelos meus filhos e para, de repente, meus filhos eu podia ter escrito e deixado para eles só, mas também pensei que eu poderia posicionar uma câmera num ângulo que as outras pessoas muito não poderiam. Né? Assim. E uma pequena contribuição mesmo, porque com 11 anos e meio, as lembranças, quando começam a surgir, são fotinhos, né? Outra coisa bacana que eu fui me debruçar, né? Quando a gente fala, eu lembro de tal coisa. Então tenta lembrar, fecha os olhos e lembra. Você lembra de frames, né? Você lembra de microfilminhos, assim, né? Isso tem tanto significado. Por exemplo, das imagens mais fortes da minha vida, sou eu deitado no chão lá da Joatinga, na praia, na areia, né? Ou seja, ali na areia, é um chão, né? E estava olhando assim para o sol e fiquei de olho fechado, e de repente o sol sumiu, ficou uma sombra. Quando eu abri o olho era ela tinha voltado antes de Los Angeles do previsto. E estava com uma cara muito marota assim. E eu já levantei rapidamente. É uma imagem que durou literalmente 2 segundos ali, porque eu levantei e fiquei super feliz. Essa imagem é uma imagem que eu gostaria de ser, sei lá, um escritor muito talentoso para conseguir passar tudo que aquela imagem significa para mim. Mas as palavras não alcançam, é um sentimento mesmo que está ali. Então, voltando, eu quis só transcrever. Não é um álbum de família pura e simples, claro, né? Estou trazendo da minha memória para cá, mas eu não fiz nenhum tipo de análise. Eu não tentei
pegar a minha cabeça de hoje e interpretar aquilo. Eu só coloquei o que eu me lembro. Basicamente isso. O Júlio falando aqui e cruzando com o meu trabalho ali, com o livro, né? Eu acho que, para mim, a Elis só existe na dimensão humana. A minha mãe é aquele ser humano, daquele jeito, que se parece muito com todos nós e que tinha uma habilidade especial. E essa habilidade ligava ela a um lugar muito especial. Parece que a Elis, ela se conecta com o lugar onde a música se origina, com a fonte. Se tem um lugar onde isso tudo tem um nascedouro, parece que ela tem uma relação com isso. Parece que ela é um instrumento da música, o tipo de artista que ela é. Parece que a música se manifesta através dela. E isso é uma coisa que sempre foi muito importante na vida dela. Quando eu escuto as pessoas falando, né, quando a gente ouve, a Elis falou isso, falou aquilo. Gente, a Elis nasceu em 45. A Elis já era uma estrela com 11 anos. Hoje, com toda a psicanálise, com todas as análises disponíveis, os efeitos que tem numa criança de 10 anos, ela saber que ela é o arrimo de família e é uma menina do sul nos anos 40, nos anos 50, vai. Aí beleza, ela tem que lutar pelo direito de poder cantar contra a própria família, como ela mesma dizia. Enquanto era uma coisa ali para agradar a vovó, a mamãe e o papai, beleza. Quando virou uma profissão, virou meio que uma vergonha. Até a hora que começou a entrar a grana. E ela até fala numa entrevista que é engraçado. Quando a grana começou a entrar, eles gostaram bem. Tem ela no canecão fazendo maquiagem falando isso, super bem-humorada, assim, e realista. Então, cara, quando ela chega e ganha um festival, ela tinha 19 para 20 anos e ganha um programa semanal numa coisa que proporcionalmente seria como se toda a internet ficasse concentrada em 5 canais e ela era líder num desses canais. Que tipo de efeito tem isso? E aí o mundo masculino, o pai que é empresário. Então, assim, eu acho completamente natural que a gente veja as coisas que vemos, né? É um comportamento que se parece muito com a gente. E é nessa dimensão que eu acho que as pessoas se identificam. Eu acho que é legal, para mim, às vezes pensar, puta, meu, se uma pessoa generosa, preocupada com os amigos, né, dizendo que longe dos amigos e das lutas não há muita coisa e tal. Se ela fez isso em determinado momento, vamos pegar um exemplo pessoal. Minha mãe me deixou uns 4 anos sem encontrar com meu pai. E não falava mal dele, o que já é péssimo. E quando falava, dava umas espetadas. Lobo bobo, fazia meio... tirava uma onda. Péssimo, né? Só que aí essa mesma pessoa, ela vai, e um pouco antes de morrer, não sabia que ia morrer, pediu perdão para mim e para o meu pai. E eu tenho uma pessoa que trabalha comigo hoje, que foi a pessoa que atendeu o telefone quando ela ligou para o meu pai. E pediu desculpa, e disse que errou, que confundiu e tal. Então isso é muito bacana, porque somos nós. A gente olhar para um artista como um ser infalível, não é para um artista que a gente está olhando. Está olhando para alguma outra coisa que é muito distante do que é um artista. Essa dimensão humana do artista é que me interessa. E a tensão que tinha entre a Elis, a pessoa, né, a pessoa comum, que tem medos, anseios, dúvidas, contas para pagar, casamentos, separações, inseguranças, e do outro lado, essa pessoa coletiva que capta o espírito de uma época, saca as coisas, internaliza, processa e devolve. Essa tensão entre esses dois mundos é algo de muito interessante e real. E falando em humanidade, acho que a gente pode ir pra capa. Júlio, eu sei, você pode contar melhor, que teve a decisão de como escolher essa capa. E eu queria que você contasse por que foi essa foto, de onde é essa foto, dá um pouco mais de contexto, a relação com as cadernetas, enfim. E, Júlio, se você puder também descrever para quem tá ouvindo como é essa foto. Posso sim. Bom, vamos lá, tentar. Porque realmente foi um impacto a hora que ela foi revelada. Nossa, virou uma coisa nas redes sociais. Mas é o seguinte, dos materiais inéditos do livro, a gente encontrou algumas cadernetas. 1 ou 2 páginas dessas cadernetas já haviam saído na biografia de 85, se eu não me engano, que foi lançada pela Regina Etcheverria. Agora, essas cadernetas vieram para mim por meio do Pedro Mariano, que recebeu isso do filho do irmão da Elis, o Rogério, que morreu, mas o filho do Rogério estava arrumando a casa e encontrou esse material. São 3 cadernetas com tudo que a Elis
anotou sobre o que ela queria fazer no ano de 82. Então, além de 9 músicas que já tinham sido reveladas, tem 26 músicas, na verdade, incluindo as 9. Ou seja, ele estava ouvindo o quê? Pode ser que ela não gravasse as 26 músicas, mas era aquilo que ela estava ouvindo. Isso está revelado no livro com a reprodução das cadernetas. Mas, além das músicas, tinha todos os passos que eles queriam seguir no ano de 82. Eu estou dizendo profissionalmente falando, ela queria lançar o disco no mês tal, a turnê seria feita Nordeste, Sul, Sudeste, passando por tais cidades em específicos tempos do ano, quer dizer, primeiro semestre a gente vai para tal cidade, tal. É muito impressionante como ela organizava e centralizava também isso. As entrevistas que seriam feitas, ela anotava o nome dos jornalistas que iam receber o disco e que ela gostaria de dar entrevista. Então tá tudo muito, muito esquematizado. Dentro desse material tem o pedido da Elis para que a foto de capa do disco que ela lançaria em 82 fosse feita por um fotógrafo chamado Paulo Vasconcelos. Paulo tinha fotografado Elis outras vezes, tinha, enfim, muito material, inclusive inédito, que ele nunca tinha mostrado para ninguém. E Elis queria o Paulo como fotógrafo da capa do disco de 82. Bom, estou eu lá terminado o livro, já meio que 3 opções de foto que a gente tinha já nas mãos para ser capa. Eis que me liga um grande amigo, Edmundo Leite, do Estadão, diretor do acervo do Estadão, com uma notícia dizendo: Júlio, você pode olhar isso? Podemos fazer uma videochamada agora? Claro. E aí ele passa para vídeo e começa a filmar o que ele tinha acabado de encontrar. Na casa do Paulo, ele estava lá organizando o arquivo do fotógrafo, que hoje é Paulo Caval, ou Caval, e ele encontra esse material no meio de um monte de foto inédita da Elis, e ele começa a filmar, cara, olha isso aqui que eu acabei de encontrar. E eu, parem as máquinas, né? Imediatamente falo, cara, isso é demais. Isso é demais. Ele fotografa, me manda fotos das opções. Tá tudo num grande contato com as imagens, né, que não tinham sido ampliadas nunca. E aí ele vai e me fotografa algumas imagens e a gente escolhe. Daquelas imagens vira a capa. Quer dizer, a capa do livro que mostra a Elis. Vamos lá. Ela tá com um olhar de determinação, sabendo o que quer, olhando pro lado, meio perfil, mas protegendo o ventre. E a foto é PB, né? E ali, para mim, ela tá protegendo os filhos, ela tá se protegendo dos homens, ela tá se protegendo do mundo, mas ela não tá com uma expressão de medo. Ela tá muito determinada. Então, ver essa foto foi incrível. Tinha outra opção, Stephanie, que era uma foto da Elis sorridente, com os olhos fechados, aquele sorrisão muito característico dela. Mas não é. A vida dela não é esse sorriso. A biografia não é esse sorriso, infelizmente. Talvez se fosse a biografia não fosse tão intensa. Não, né? Pior. Talvez se fosse a vida dela só um sorriso, a obra não seria o que é. Não seria o que é. Com certeza não. O drama está no centro da obra da Elis, né? Tá, aí eu sugeri uma outra que era mais radical, que era a Elis ainda mais protegendo, mas com o corpo um pouco projetado para o lado demais, assim. Então ele estava quase disforme, não estava bonito, talvez. E a gente chegou ao meio termo, conversando com a companhia, né? Chegamos, essa era a foto. Era nem radical para minha sugestão e nem sorridente. Era a Elis determinada e protetora ali, de si mesma e dos filhos, da família. Então foi revelador e saber que ela tinha escolhido o fotógrafo. Esse fotógrafo entrou nessa história, né, desse jeito, assim. E o Paulo tá justamente no momento em que ele estava organizando o material, querendo mostrar as coisas que ele fez, um pouco, sabe, desconhecido das novas gerações, e isso eu acredito que está dando para ele também de certa forma, a escolha da Elis foi feliz e acabou acontecendo tantos anos depois, né? Nossa, e ouvindo você falar, eu fiquei pensando que timing bom, né? Porque se achasse essa foto depois, ia ser igual uma facada que você falou. Sim. Que bom que foi bem nesse... Exatamente. foi bem nesse momento.
E, Júlio, a partir do que você falou sobre esses dramas, isso que a vida teria sido uma obra completamente diferente se a Elis não tivesse passado por essas questões que são muito dramáticas, eu queria que vocês dois, João, também falassem um pouco sobre isso, assim, a gente pensar um pouco nessa questão mais dramática da Elis, dessas experiências que ela teve, incluindo a morte dela, que é como o público recebeu a partir de uma informação que, como sua biografia diz, é questionável. É verdade. Stephanie, quando eu estava terminando o livro lá atrás, em 2014, antes de lançar, eu lembro que uma sensação especial que eu tinha, assim, era quando eu ouvia alguém falar, puxa, pena que ela foi tão irresponsável, era uma mãe que não cuidou dos filhos, ou que estava envolvida com drogas por tanto tempo, e os filhos ali com ela, imagina que é como se fosse uma condenação mesmo que fizeram com informações erradas. E quando eu estava lançando o livro, eu falei, puxa, que legal poder, se fosse só isso, já seria uma matéria que fosse para esclarecer um fato e fazer uma justiça. E eu não estava lá para fazer justiça, eu não estava para defender ninguém, nem o biografado, né? Seria péssimo se o biógrafo se lançasse em defesa do biografado. Mas os fatos, né? Quando eu consegui desarquivar algo que ninguém tinha feito por não ter ido lá, no arquivo da Justiça aqui de São Paulo, toda a documentação com relação à morte da Elis. Fizeram laudos médicos, a perícia toda policial que se fez e médica para se saber o que aconteceu. Abriram a Elis inteira. As fotos foram retiradas do arquivo, nem eu consegui ver, porque eles lacraram essas fotos. Estão em algum lugar ou não estão mais em lugar nenhum, porque o juiz pensou nos filhos. Ele coloca na decisão dele, as fotos devem ser lacradas porque não devem mostrar Elis nessa situação. Então, se eu encontrasse um fiozinho que fosse possível puxar para descobrir uma outra versão da morte, ou a Elis morreu porque foi morta pelos militares, ou a Elis morreu porque se matou, existia evidências que ela faria isso, ou a quantidade de drogas era suficiente para realmente levar a gente a pensar que ela tomou aquilo para se matar. Mas é exatamente o contrário. A palavra overdose não aparece em nenhum momento. Ela tomou uma quantidade X, está lá especificada no livro, com uma bebida alcoólica. E digeriu isso, e isso foi potencializado no organismo, e a Elis não suportou, né, no tamanho que ela tinha, 1,52, 3, e aquilo teve uma reação fatal para ela. Isso aconteceu nessa noite. Agora, ela, sim, teve um envolvimento com a cocaína dentro dos depoimentos colhidos com pessoas que estavam muito próximas, entre 8 e 10 meses antes desse fato acontecer. E existe um contexto para isso ter acontecido que não, obviamente não justifica nada, mas existiu um contexto humano, de carreira, de insegurança, né, de separação do César Mariano, que não estava ao lado dela nesse momento, e aí sim teve um envolvimento. Mas não a intenção de morte. Isso é muito importante, quer dizer, não foi uma quantidade, vou morrer, quero morrer. Isso não existiu, quer dizer, o suicídio ele é descartado pelo juiz que analisou o caso. Então, eu acho que se existe uma contribuição nesse final da história que a biografia faz, é de esclarecer isso de uma forma embasada em documentação, embasada, né, em depoimentos. Eu consegui achar todo mundo depois. A médica que recebeu a Elis no Hospital das Clínicas, as pessoas que encontraram a Elis naquela situação na rua Dr. Melo Alves, aqui nos Jardins de São Paulo, como é que levaram a Elis para como é que ela foi tratada no Hospital das Clínicas, a noite, como é que ela passou aquela noite anterior. O telefonema que ela fez para o Samuel McDowell, então namorado da Elis, que eles falaram naquela última ligação. Olha, tá tudo ali muito claro que foi uma grande barbeiragem, né? Um acidente que aconteceu por, claro, uma ingestão de cocaína. Aí você pode colocar irresponsável, mas dentro de um contexto também emocional muito delicado que ela vivia. E a gente também estava falando antes, né? O João citou uma frase do Enfio que diz: os homens matamos Elis. Que tinha muito isso, de a Elis sempre cercada por muitos homens que queriam de alguma forma se apropriar dela e dizer o que ela tinha ou não que fazer. Isso também pesava muito, né? Desde criança, a vida inteira e depois também. Nos documentários, nos documentos, nas visões todas, né? Eu acho curioso, primeiro, que já tenha saído um livro
que é do Júlio, que é um outro livro praticamente, onde ele diz que nunca houve overdose. Overdose não é uma gíria, é um termo técnico. Nunca ninguém comentou isso. Em nenhum momento, em nenhuma entrevista, para atacar ou para defender, nem nada. Então acho curioso isso. Ao mesmo tempo que sei que, evidentemente, com distanciamento histórico, morrer jovem e morrer de uma forma trágica como essa, alimenta profundamente algumas coisas. Claro que não é só isso, é uma grande obra, mas assim, é uma força motriz para algum lado, creio. E acrescentaria ao que o Júlio falou com relação às fragilidades todas, uma coisa muito importante também que eu já falei e que eu acho que não por mim, mas pelo que ela falou, pelo conteúdo, para compreender tudo, ajudaria a levar isso em consideração. A última coisa que uma pessoa quer ser, eu creio, ou das últimas, é a polícia dos seus amigos. E é como ela se sentia. Uhum. Porque, desculpa gente, a gente está falando aqui de 1980, 79, 80, 81. Claro que isso aqui é uma extrapolação, enfim, mas só Elis não cheirava, né? No meio, assim, a quantidade de pessoas que cheiravam cocaína de maneira recreacional, que entraram e saíram, gente que não saiu e tal, ela não era desse lance, não funcionava. Então, assim, era um lifestyle absurdo, e a única pessoa que é condenada por um acidente é Elis, coloca uma palavra que é overdose. Que não aconteceu. Que não aconteceu, tecnicamente não aconteceu, isso é uma questão farmacológica, né? Uhum. Médica. Então é um coquetel, pode ter alimentado o mito e tal, mas eu acho importante, né, para as pessoas todas que não a conhecem, essa circunstância toda. Era cool cheirar. Não cheirar, você era um careta, era um babaca. Era uma droga de elite. E uma outra coisa que eu acho muito relevante é, mais uma vez, é uma mulher que é colocada, né? Quer dizer, ela foi morta pelos militares. É claro que todo mundo que estava ali tinha a convicção sincera de que tinha sido isso. O cara que trabalhou no pós-morte dela é o cara que tinha dado um laudo falso do Vladimir Herzog. Tudo se juntava. O próprio Samuel, à época, eu mesmo quando era adolescente, falava, pô, por que ele não disse que era isso mesmo, não deixou o benefício da dúvida? Mas ele foi muito sério e disse, não foi isso, né? Olha, eu não vou revelar o nome, mas você tem uma ideia da coisa, Stephanie, aonde vai, sobre a morte da Elis, a gente já ouviu gente falando em podcast que ela inseria a cocaína pelo ânus. Então, essas liberdades poéticas potencializadas depois de um tempo, e as pessoas, eu não sei como, passam a criar situações que eu tenho certeza que estaria lá, porque como abriram Elis de fora a fora para tentar chegar à causa, e eles estavam loucos para mostrar que Elis ou se matou, eles queriam fazer, mas não encontraram os elementos para isso. Estaria mostrado, né, se tivesse alguma outra forma de ingestão, porque eles, né, inclusive a ingestão é detectada, foi oral. Então, isso também apareceu já. E sempre um homem. Claro. E um homem do círculo próximo. Por isso que eu digo que gosto muito da frase, que é dura, desconfortável, mas os homens matamos Elis, né? Eu colhi muita entrevista de gente que tinha certeza de que Elis estava ali envolvida nesse último período dela, quando estreou o Trem Azul, o espetáculo. A Elis não era mais ela. Sabíamos que era cocaína. Sabíamos que ela estava envolvida com drogas, ela estava diferente, ela estava mudando, a gente entendia, ela estava se isolando. Ouvi isso de muita gente grande da música brasileira. O Caetano percebeu quando foi ao show, a Gal percebeu, que me deu entrevista junto com o Caetano, o próprio Gil, poxa, não era a Elis que estava no palco, o Roberto Menescal, não era a Elis, a gente viu que ela estava mudando. Eu pergunto o seguinte, esse espetáculo, né, que a gente viu acontecer com outras cantoras, Amy Winehouse morreu no palco, né? Nós vimos a morte dessa mulher acontecer dia após dia. Eu perguntei, poxa, na hora de ser gravado, né, tava todo mundo tão próximo, né? Tava todo mundo enviando material porque era importante ser gravado pela Elis. Eu entendo, a Elis também queria gravá-los, né? Pelos gênios que são. Será que ninguém teve a ideia de falar, Elis, você tá bem? Você quer ajuda? Eu sinto um pouco falta. Teve amigos. Elifas Andreato ficou ali ao lado, ele ficava ao lado do camarim, quando ele saía, ele podia ter que carregá-la. Isso aconteceu no espetáculo Trem Azul. Então, Newton Travesso. Tem amigos nessa história, poucos. Fernando Fábio.
o Fernando Faro, sim, com quem ela brigou no final, mas depois reatou. Mas eu fico pensando essas paixões, tantas paixões que aconteceram pela vida da Elis, pessoas que se apaixonaram por ela. Não estou dizendo que elas são culpadas de nada, mas onde estavam, né? Não é? Mas o quanto que esses poderia também ter havido um pouco de proximidade, de humanismo. E onde estavam as mulheres, né? Também, algumas me deram depoimentos muito fortes, inclusive do consumo junto com a Elis, nesse período último da vida da cocaína. Enfim, é uma reflexão que talvez possa ser feita nas entrelinhas do livro. Parece que não é uma mulher, é uma oportunidade, né? Parece que não é uma pessoa, é um troféu. Sim, a sua própria vida, quando segue após a morte, é algo curioso, né? De saber que o menino de 11 anos e meio, que era então tão pagiado por tanta gente que ia até a sua casa e fazia tudo que você queria, imagino que você foi um reizinho naquela época, né? Espero que você tenha se curado disso. Eu fico pensando, cara, como é que foi os 11 anos e meio, uma criança, não tenho mais amigos, cadê aquelas pessoas, né? Vou contar uma história rápida, João, lá dentro de um carro de uma pessoa que era muito próxima, amiga, enfim, tocava com Elis Regina, passa no carro com ele, depois que a mãe morreu, passa no carro na Marginal Tietê, olha pro Play Center, puxa, você pode me trazer aqui um dia? Claro, essa pessoa ia falar, claro, quando é que você quer vir, né? Talvez isso ele esperasse que eu vir, mas essa mesma pessoa então vira e fala, olha, por que você acha que eu vou fazer isso com você, cara? Nem o meu filho eu trouxe aqui, eu vou trazer você por quê? Né? Quer dizer, esse choque da falta da mãe e do mundo ter se transformado dessas crianças também mostram muito o interesse, né? O grau de interesse que estava em torno da Elisa ali, né? Nossa, são muitas violências, né? Assim, a cada coisa que vocês foram contando foi realmente, são muitas violências, muitas violências. É isso, eu lamento por ela. Ela estava mais sozinha do que ela imaginava. Mas hoje não, né? Então, com a biografia do Júlio Maria revisitada, eu acho que a gente pode, também com essa conversa no podcast, que vai ficar registrado por anos nas plataformas, também é de tentar mostrar essas violências e dar essa perspectiva que as pessoas, até hoje, tantos anos depois, podem Agora, é difícil evitar. Eu não consigo vê-la como uma vítima. Perfeito. Muito curioso. E aí volta, aí vai ser tão surrado quanto uma calça jeans de 75 que você está usando agora. Ela é temperamental, nossa, a Elis era nervosa. Primeiro, é 1,5 m, gente, uma mulher de 1,5 m, né? Então, assim, esse estereótipo, esse personagem que criaram, é um negócio também profundamente machista, né? Sem dúvida. Profundamente, né? E a mulher que bancava, a mulher que ganhava mais do que todos os maridos, a mulher que... O arrimo de família. Que é matriarcado mesmo, né? E que não atacava os homens. Tem entrevistas dela que ela fala, eu nada contra, eu amo o homem, acho o homem uma delícia, não tem que bater no homem, não. Se a gente está ferrado, eles estão mais ferrados do que a gente e tal. Então é interessantíssima a postura dela, uma figura interessante, exatamente por essas dimensões humanas mesmo, né? De falar, como é que ela pode ter feito isso? Como é que ela chama um artista do Rio de Janeiro para cá, deixa na coxinha e fala, dessa vez não, volta semana que vem? Como é que ela vai e pega uma música antes e tal? Mas é isso, é essa série que eu assistiria, não é uma série de uma pessoa perfeita. Sim. E que não, isso aqui não está certo. Do lado da batalha, às vezes sobra a cotovelada, né? Só para colocar também que tá dentro, sabe? Você ouve os primeiros discos da fase de Porto Alegre, que a Elis nem gostava muito, sei lá, o Viva Brotolândia, eu diria para você que já muita coisa estava lá, mas eu quero dizer que as qualidades da cantora é algo interessante de também acompanhar como é que aquilo vai impactando e criando um novo ecossistema na criação da música popular brasileira, né? Quer dizer, como é que se formata a partir de Arrastão essa ideia de MPB, que é uma nova música, que até então a gente tem que lembrar que era do rádio antes, depois bossa nova. Quando ele chega, é a anti-bossa nova, né? Então, eu estou falando um pouco de música, porque na verdade a biografia fala muito, essa vida toda que a gente está contando aqui, ela está na música, ela está na voz. A Elis jamais cantaria pequeno, jamais serviria para bossa nova, porque ela vivia tudo isso. E ela só pôde cantar pequeno quando ela passou a ter mais experiência e conseguia jogar fora o que ela tinha. E ela amadureceu rapidamente, né? E começou a encontrar uma beleza também nesse jeito intimista de cantar, que parece que qualquer pessoa pode cantar assim. Claro que não, né? Mas ela se soltou e abraçou também esse lance. Queria lembrar que tinha também, fora MPB, tinha
Música Moderna Brasileira, MMB. E você não lembra dessa sigla, nem você se lembrava até eu falar agora. Porque elas não tiveram Elis Regina. Assim como a Kombi, não estourou por causa da Kombi, desculpe. Não estourou por causa da Volkswagen, desculpa. Não estourou por causa da Maria, me perdoe, eu te amo. E também não estourou por causa da agência. Estourou por causa da Elis. Sim. Porque não consegue imaginar nenhum outro filho, nada. Por que aquele negócio teve 3 bilhões de visualizações? O filme é bonito? É. Mas e se fosse com outra pessoa? Se fosse com outra pessoa não teria acontecido. Então, essa mulher tem alguma coisa. Não é a única, mas é das únicas. Eu ia fazer uma última pergunta que era justamente sobre a atualidade da biografia, mas eu acho que esse final foi perfeito justamente porque vocês já falam a atualidade da biografia. Os finais de efeito, eu adoro. Não, e tem um detalhe que é... Como minha vida acabou aos 11 anos, eu sou especialista em fins. Não, mas tem um detalhe que é, apesar de todas as tristezas e violências que a gente discutiu ao longo desse episódio, você que tá ouvindo não tá vendo, mas o João sorri o tempo todo. Sim. E é muito bonito. Então, acho que também é bom ficar com essa imagem, esse otimismo pela frente. Eu já chorei algumas vezes depois que ela morreu, mas na minha cabeça, criança ainda, eu falei, eu não posso ficar triste, porque ela não vai ficar feliz de eu estar triste, entendeu? E o que mudou é que eu não preciso mais ligar para ela, eu não preciso esperar ela voltar, ela tá sempre aqui com a gente. Lindo. É isso, pessoal, foi emocionante, um episódio emocionante. Leiam a biografia Elis, do Júlio Maria, leiam Elis e Eu, do João. Depois desse episódio, espero que todos tenham saído tão transformados quanto eu. E é isso, leiam mesmo. Leiam porque, nossa, tem história. Então, queria agradecer os dois. Obrigada, Júlio. Obrigada, João. Prazer. Eu que agradeço o convite, a companhia das letras, abrigando. Olha, eu quero dizer uma coisa, Stephanie. Na minha cabeça, uma das motivações lá de trás, que eu estava falando no começo, para relançar esse livro, eu tinha uma coisa assim, a Elis não merecia menos do que estar na maior editora do país, sabe? Não dá pra gente se contentar em ter a Elis Regina numa editora menor em todos os sentidos, né? O tratamento que é dado, a revisão que é feita, o capista te ouvindo o tempo todo, os critérios ali dentro, a correção com o autor o tempo todo, transparência. Desculpa, parece jabá que não é. Claro que não, você fazendo jabá. Olha só. Inclusive agradecendo a primeira editora, que é uma coisa quase familiar, é a mãe do neto da Elis, que montou uma editora e lançou isso, né? E no campo completamente afetivo, etc. E acreditou a primeira muito, que acreditou, né? Que foi a Master Books da Eliana, que lançou o livro numa guerrilha, né? Por não ter o aparato todo da companhia. Então foi um lançamento de guerrilha que era lindo. Eu ia com meus filhos para as lojas, para as livrarias e pegava o livro da Elis lá atrás, porque eles não tinham know-how para colocar o livro em destaque. A gente saía pelas lojas e minha filhinha pegava o livro e colocava assim em cima das pilhas, ia colocando em destaque. Eles têm que estar aqui na vitrine e tal. Nossa gratidão eterna ao primeiro capítulo que preparou para esse momento mágico. Exatamente. Né? Elis é a maior, é bom estar na Eu maior. acho que são 2 momentos. E é uma honra nossa, sem dúvida. Muito é uma obrigado. honra poder ajudar a contar Steph. essa história. Obrigado. Então é isso, pessoal. A gente agora tá naquele momento da Rádio Companhia em que a gente te leva pra dentro da editora. Com esse episódio celebrando Elis Regina, eu fui perguntar pro pessoal daqui: qual foi a última biografia que eles leram? Que livro que eles leram que soou como música? E qual a canção interpretada pela Elis que é a favorita deles? Eu sou a Beatriz Antunes, trabalho como editora de texto aqui na Companhia das Letras e fui a responsável por editar o texto do livro da Elis. A última biografia que eu li, naturalmente, foi a da Elis Regina e eu já tinha lido na primeira versão desse livro, quando o Júlio lançou lá atrás, acho que 2019. Mas agora que ela chegou aqui na companhia, revista, reescrita, pesquisada, de novo, com inserção nova de imagens, eu quis ler de novo. Olha, tem um livro que soa como música pra mim, porque ele também tem muita música, ele se passa em New Orleans, que chama A Casa Amarela, da Sarah Bloom. E ele é um livro de não ficção, de memórias, que é maravilhoso porque ela fala do furacão Katrina, e como ele destruiu ali a cidade e toda a sociedade que estava ali dentro, porque ele reorganiza as pessoas, na verdade. Coloca de volta as barreiras que de alguma forma já estava sendo possível fingir que não existiam aquelas barreiras entre os brancos e os negros, entre o lado
A e o lado B da cidade, então fica muito mais claro quem é que vai ser salvo, quem é que vai ter sua casa reconstruída ou não. Mas ela conta toda essa história a partir da casa dela. Então as paredes representam algo que para a cidade também vai valer. Aquela ruína da casa dela também vale para se falar da cidade. E o quanto ali onde a New Orleans turística, que é onde rola o jazz, o blues, o carnaval, essa vida vai ser preservada e vai continuar como se não tivesse havido um Katrina. É completamente impossível de verdade para mim falar quais são as minhas músicas favoritas da Elis, porque eu gosto muito de várias músicas dela, assim, eu sou muito fã da Elis. E aí eu vou falar aqui um disco que é o óbvio, assim, né, que é o Elise Tom, que é talvez a minha porta de entrada, assim, por onde eu comecei a gostar de Elis ali na adolescência foi por causa desse disco. E da maneira como ela se emociona cantando as músicas do Tom Jobim, que eu já conhecia, mas eu não me emocionava propriamente com aquelas músicas. Oi, eu sou a Mariana Metidieri, eu sou editora de arte na Companhia das Letras e eu tive o prazer de trabalhar, de fazer a capa da biografia da Elis Regina que a gente está lançando agora. Olha, a última biografia que me marcou, que eu li faz muitos anos que eu li, mas foi a biografia da Tina Turner, Eu, Tina. Ela contando a história dela e é uma história de muita superação. Ela sofreu muito, mas ela deu a volta por cima. Eu recomendo que todos leiam, apesar de ser bem antiga, recomendo. O último livro que eu li, que soou como música para mim, foi o Oração para Desaparecer, da Socorro Racioli, que é uma história linda de amor e me marca até hoje. Olha, eu tenho muitas canções da Elis Regina que eu gosto, mas tem uma que sempre que eu ouço eu morro de amores, que é Me Deixas Louca. Mas eu posso citar outras como Triste, Aprendendo a Jogar, Vou Deitar e Rolar. Elis era demais. Esse foi o episódio de hoje do Rádio Companhia. Se você gostou, siga e avalie o podcast no seu tocador favorito e compartilhe com os amigos. Este foi o Rádio Companhia, um podcast da Companhia das Letras. A direção, roteiro e produção executiva são da Trovão Mídia. Edição, mixagem e montagem de som por Laila Moalen. Trilha sonora original de Pedro Pastoriz. Eu sou Stephanie Roque e fico por aqui. Boas leituras e até o próximo episódio.